bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Estamos iniciando uma nova semana, hoje é segunda-feira, e para o nosso alimento espiritual, a liturgia nos apresenta a caminhada de Jesus no Evangelho de São Lucas, agora chegando em Jericó. E ao chegar em Jericó, Jesus então encontra à beira do caminho um cego e pedindo esmola. A multidão que passa, é claro, é barulhenta, e ele, ouvindo isso, ele pergunta o que está acontecendo. Então eles dizem que é Jesus que está passando, e ele começa então a gritar, pedindo um auxílio a Jesus, pedindo a Jesus, que é filho de Davi, que tenha compaixão, porque a vida sentada à beira do caminho, esmolando, ninguém merece. E Jesus então está nessa caminhada. As pessoas que estão com ele então pedem para ele ficar calado, para ele ficar quieto, não incomodar Jesus. Jesus não tem tempo para se incomodar, se preocupar com esse tipo de pessoa. Mas ele não se intimida, ele grita mais forte ainda, e Jesus então escuta o clamor dele e escuta o seu pedido, e mesmo em meio a tantos e tantos gritos, ele escuta aquele grito desesperado e aproxima-se e pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? O que você espera de mim? O que você quer que eu te faça? Uma pergunta um tanto quanto esquisita, porque o que um cego quer? Mas Jesus mesmo assim pergunta o que ele quer que seja feito. E o cego responde: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. E Jesus diz que vai então, porque essa tua fé te salvou. O que te levou à salvação foi essa fé. E ele vai glorificando a Deus, tanto ele como o povo que assistiu àquela cena. Então é interessante porque esse cego, ele sabia quem era Jesus, e não tinha visto porque era cego, mas já tinha escutado falar dele, já tinha escutado a dizer quem ele era. E aqui está o grande primeiro ensinamento deste episódio. Muitos sabem quem é Jesus, muitos conhecem Jesus, a ponto de alguns até falarem que conhecer Jesus até o diabo conhece. Agora o problema é a cegueira, o problema é escutar falar, mas não fazer aquilo que se escutou, não aproximar-se dele. E é claro que Jesus, ele era conhecido, era comentado, e até ele tinha perguntado para os seus: o que dizem de mim por aí? E isso fez com que ele fosse conhecido. Agora a diferença começa a acontecer quando ele grita por misericórdia, quando ele sente que algo novo está acontecendo. Começa aqui uma mudança, que a gente poderia dizer, uma mudança de época, uma mudança na vida dele. Ele reconhece o messianismo de Jesus, não apenas ouve falar daquilo que Jesus fez, mas reconhece o messianismo de Jesus, e acredita que ele é bom, e por isso ele insiste, ele grita, ele pede por misericórdia. E é claro que os discípulos, eles são aqueles que acham que Jesus não pode ser incomodado, que o grito dele, o grito desse cego até está atrapalhando. Jesus não veio para ser incomodado, Jesus não veio para passar por vexames, de repente alguém gritando por ele nas ruas.
E Jesus, ele mostra justamente o contrário. Eu vim justamente para você. Eu vim justamente para você. Então, às vezes, no nosso dia a dia, leis, regulamentos e etc, além de não aproximar a pessoa de Jesus, afasta as pessoas de Jesus. Às vezes nós temos um pouco essa triste mania de dizer quem pode se salvar e quem não pode, quem está no céu, quem está no inferno. Por isso que os discípulos querem calar o clamor dele. Mas Jesus escuta no meio a tantas gritarias, ele escuta e entende a disposição do cego, e Jesus se coloca à disposição dele. O que você quer? O que você quer que eu te faça? Uma palavra muito carinhosa, e se coloca inteiramente à disposição dele. O que você quer que eu te faça? E aí ele então, já que você se coloca à minha disposição, pode fazer com que eu veja? Com que eu veja? É claro que aqui é importante lembrarmos que o pior cego é aquele que não quer ver. E Jesus, ele não amarra, ele deixa ele livre para ele pedir o que ele precisa. Jesus, ele não chama para si, Senhor, que eu veja. E ele era cego de nascença, então por isso é muito importante, era cego de berço, ou seja, não vinha de um berço que conhecia Jesus. E aqui se manifestou então a glória de Deus, e todos começaram a glorificar a Deus. Então o milagre realizado por Jesus é justamente esse, abrir os olhos. Jesus se coloca à disposição para abrir os olhos, e abrindo os olhos a pessoa glorifica a Deus, e não glorificar Jesus ou as pessoas. É Deus que deve ser glorificado. E é claro que as pessoas, olhando para esse sinal de salvação, fazem o mesmo. E isso é evangelização. Então que nesta semana a tua, a nossa, a minha oração seja esse pedido de misericórdia. E estamos vivendo esta última semana do ano da misericórdia, esses últimos dias, que o nosso pedido seja pedido por misericórdia, sabendo que Jesus se coloca à disposição daqueles que pedem com sinceridade. Senhor, que eu veja, Senhor, que eu possa ver e entrar no caminho, estar no caminho. Que todos tenham uma ótima segunda-feira e uma semana abençoada.